programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Gláucia e hoje nós vamos trabalhar frações. Então, existem algumas situações na nossa vida que envolvem frações. Vamos, a partir de agora, ver o que a Bruna propôs como desafio. De quantas maneiras diferentes você consegue dobrar uma folha de papel retangular em 8 partes iguais? Faça desenhos para mostrar as suas soluções. Em vez de mostrar as soluções em forma de desenho, eu vou mostrar para vocês uma delas. Vocês depois vão pensar em casa mais soluções, tudo bem? Então vamos lá. Ela quer uma folha inteira dobrada em 8 partes. Pois não. Então vamos lá. Pontinha com pontinha e vou dividir essa folha ao meio, olha só. Então, aqui eu fiquei com metade. Uma parte, 2 partes. Mas não é isso que ela quer. Ela quer 8 partes. Então, vamos lá. Novamente, vou dobrar pontinha com pontinha. Então, segunda dobra. Olha lá. Isso é legal vocês até fazerem em casa para ir treinando também. Tudo bem? Vamos ver até agora, então, o que deu. Ó, abrindo o papel, a folha inteira agora já não é mais 2 partes. Agora são 4 partes. Mas não é isso que a Bruna propôs. Ela propôs 8 partes. Então, vamos tentar dobrar mais uma vez, ó. Dobrando a folhinha mais uma vez. Muito bem. Olha lá. Dobra, vinca bem. E vamos abrir agora. Vamos contar. Ó, uma folha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aham, consegui fazer o que a Bruna propôs? Desafio acertado? Muito bem. Só que essa atividade mostrou que de uma folha inteira, lembra que ela era sem nada, ela era integral. Eu consegui fazer pequenas partes para dividir em 8 partes, através das dobras. E aí? Será que a fração surgiu de situações corriqueiras como essa que a gente está vendo que a Bruna propôs? Vamos pensar um pouquinho? E aí, o que vocês acham? Olha lá. Por que será que surgiu a fração? Vamos ver um pouco da história. O estudo de frações surgiu no Egito, às margens do rio Nilo, pela necessidade de se realizar a marcação das terras que se encontravam à margem do mesmo. No período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte desta embarcação. Ou seja, então eles faziam bem próximo do rio a marcação das terras. Quando chegava a alta da maré do rio, o rio vinha para a encosta e retirava todas as marcações que haviam sido realizadas. E logo, os proprietários destas terras tinham que remarcá-las. A marcação destas terras era realizada pelos geometras dos faraós, que utilizavam cordas como unidades de medida. Então, vamos lá. Olhem a imagem aí, ó. Então, os geometras do faraó usando a corda como unidade de medida. Por que a corda? Porque eles faziam, estão vendo? Observem onde tem os nós. Esses nós seriam o nosso papel, que foi dividido em 8 partes iguais. Então, eles esticavam as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. Como a medida do terreno, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros,
surgia então a necessidade de um novo conceito de número. Foi aí que surgiu o número fracionário. Então, quando a metade, 1/4, 1/8, que é o caso lá do caso da Bruna, são todos representações fracionárias. Então, números que não são inteiros. O que é o número inteiro? 1, 2, 3. Tudo que vem metade, 1/4, 1/8 é número fracionário. Então, eles surgiram para dar a partir da necessidade de dar uma resposta mais precisa para uma medida. Então, vamos ver aqui agora a explicação de como é formado esse número. Em uma fração, o número acima do traço é o numerador e o número abaixo do traço é o denominador. Isso quer dizer o quê? Então, olha lá a professorinha explicando, né? O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O denominador, lembrando, que é a parte de baixo. Então, vamos retomar lá o nosso caso lá. O nosso caso dizia o quê? Que era um papel inteiro para dividi-lo em 8 partes. Já o numerador, que é a parte de cima, são quantas partes do inteiro foram consideradas. Então, olha só o próximo slide, ó. Acompanhe aqui comigo. O numerador é as partes do inteiro. No caso lá da Bruna foi 1. Era um papel, uma folha. Qual era o desafio dela? Dividi-los em 8 partes. Então, a parte do denominador é essa divisão. E se ela quisesse dividir em 6? Então, essa fração seria representada 1 e o 6 embaixo. O numerador continuaria 1 e embaixo seria o 6. Tudo bem? Bom, olha só. Como eu disse, o denominador é a parte dividida. Então, cada número que vem abaixo da fração, do traço, ele recebe um nome específico. Então, vamos observar a tabelinha aí, ó. O número 2, ele não vai ser chamado de 2 na fração, ele vai ser chamado de meios. O número 3 é terços. O número 4 é quartos. O número 5 é quintos. O número 6 é sextos. O 7 é sétimos. O 8, oitavos. O 9, nonos. E o 10, décimos. Observe que eles até têm o comecinho de cada nome de número, porém não é o nome que a gente vai colocar. 1 sobre 2 não vai ficar 1 sobre 2, vai ficar 1 meio. 1 sobre 3 é 1 terço. E assim sucessivamente, de acordo com essa tabelinha. 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Quando nós chegamos no 10, a gente começa a ampliar os números. Então, até o 10, a gente chama 1 décimo, 2 décimos, quer dizer, 2 em cima na parte do numerador e 10 na parte do denominador. Porém, olha que legal, se a gente ampliar lá para o 100, lá para o 1000, nós não vamos ler 100 embaixo, 1 sobre 100. A gente vai ler 1 centésimo, 1 milésimo para o 1000. Então, olha alguns exemplos aqui, ó. 23 sobre 100. Esse traço a gente lê sobre, tá? Na matemática. Isso é bom vocês irem acostumando, porque existem algumas nomenclaturas que a gente tem que se apropriar para poder resolver exercícios posteriormente, tá? Então, 23 dividido, que seria a fração, é uma divisão sobre 100. Na verdade, o nome dado a essa fração é 23 centésimos. Por quê? Porque como está escrito lá em cima, o 100 representa centésimos. E a fração de baixo? Olha lá, a fração de baixo tem 1000. O número que está em cima a gente lê normalmente, assim como a gente leu 23. Então vai ser 12, só que embaixo é 1000, não vou ler 1000, eu vou ler milésimos. Tudo bem?
Ah, mas e agora? Entre esse 11, que a gente não falou nada, e o 100, por exemplo. Como que faremos a leitura? Então, vamos ver agora, ó. Nas frações com outros denominadores, acrescentamos a palavra avos na leitura e escrita por extenso do denominador. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha lá, tem o 6, tem o traço e tem o 15. Lembrando que o traço também pode ser chamado de divisão, tá? Então, o 6 eu não mexo, é o número normal. Tanto é que ele é chamado numerador. A parte de baixo, que é o denominador, essa sim, tem uma nomenclatura. Ela vai ser o nome do número, que é 15, acompanhado da palavrinha avos. Então, essa fração vai se chamar 6, 15 avos. Deu para entender? Agora, vamos desenvolver algumas atividades envolvendo a fração. Observem essa figura. Então, essa figura está dividida em quantas partes? Contem aí. Contaram já? Então, vamos contar comigo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quantas partes estão pintadas? De laranjinha aí mais forte. Apenas 2 partes. Então, vamos ver o que ele pergunta. Primeiro desafio nosso aí. Qual é o nome de cada termo da fração 2 oitavos? Lembra que o 8, o 7, o 6 não recebe o nome que a gente está acostumado. Tem aquela nomenclatura que eu expus lá na tabelinha lá. Então, essa fração é 2 oitavos. Muito bem. Pensem um pouquinho. O 2 é quem? O 8 é quem? A gente viu agorinha de pouco. Bom, o 2 é o numerador, que é o que está na parte de cima da fração. Na parte de baixo é o denominador, que eu acabei de falar para vocês. Esse é o que muda constantemente os nomes de acordo com a apresentação que ele tem aí. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima questão, então. De acordo com essa figura, o que indica o número 2? Então, olha só. Na fração, lembra que eu expliquei lá? O numerador tem uma função e o denominador tem outra função. No nosso caso aí, o que será que significa o 2? O 2 é a parte pintada da nossa figura. Certo? Aí ele vai perguntar no próximo lá. E o 8? Lembra que a gente contou e tinha 8 no círculo? 8 divisões? O 8 representa o que será? Pensa. Olha lá. O número de partes iguais em que a figura inteira foi dividida. Então, eu já até dei essa resposta, hein? Quem prestou atenção durante a explicação, eu já fui dando a resposta. E aí, como que se lê e como se escreve essa fração? Quem disse 2 oitavos? Joinha, acertou, parabéns. Agora vamos a outro tipo de situação, problema, que é muito comum no nosso dia a dia. Todo mundo aqui, certeza que já algum dia na vida comeu uma pizza, certo? Então, vamos pensar junto com esse probleminha aí, ó. Mauro comeu 3 oitavos de uma pizza. Quanto de pizza ainda restou? Então, olha lá. Mauro comprou uma pizza. Então, vamos ver lá. A pizza dele veio dividida em 8 partes. Tudo bem? Tá. Dessas 8 partes, ele comeu 3. Então, vamos tirar 3 partes. Se a gente tirar 3 partes, é o que vai restar, concorda comigo? E aí, quanto será que vai restar? Que fração vai ser formada do resto da pizza do Mauro? E aí, já acharam? Vou dar um tempinho. Ah, então vocês conseguiram, hein? Acho que vocês acertaram. Vamos conferir? 5 oitavos. Muito bem, vocês estão aprendendo fração. Parabéns, joinha.
Agora, mais uma situação. Então, nós temos aí uma imagem, um retângulo que foi subdividido. Lembra lá do desafio da Bruna? Mais ou menos parecido com aquele. Só que agora ele está em forma de imagem. Bom, ela colocou aí quantos quadradinhos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. E foram pintados desses 16, 4. Então, vamos observar as perguntas que virão agora. Qual dessas alternativas corresponde à leitura correta da fração? E aí? Qual fração que é essa? Temos 16 quadradinhos e temos 4 pintados. Lembrem que a parte do numerador é a parte dos pintados e a parte do denominador é o total que a imagem foi dividida. Olha que dica boa, hein? Se você prestou atenção, já sabe a resposta na ponta da língua. Será que é 6 e 12avos? Ou será que é 6 e 13avos? 4 e 16avos? Ou é 4 e 12avos? E aí? O que vocês acham? Chegaram na resposta? Vamos conferir? Bom, são 4 pintados e são 16 na imagem. Então, a fração ficaria 4, o traço, 16. Então, a alternativa correta é a letra C, 4 e 16avos. Lembre-se que todo número depois do 10 não tem décimos. É o nome do número com a palavrinha avos na frente, tá? Então, como são 16 partes que estão pintadas aí, 4, que é o número que vai em cima da fração, o traço, o 16, 16avos. Tudo bem? Muito bem. Agora, novamente a sua vez. Só que agora, vocês vão levar depois essa situação lá para a escola e conversar com o professor. Tudo bem? Para ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Observem as seguintes figuras e nomeie-as, ou seja, dê o nome da fração que elas representam. Então, nós temos essa, moleza, hein? Só prestar atenção. E essa. Ou melhor, vamos pensar um pouquinho? Essa está simples demais, então nem vai precisar levar para a escola. Nós mesmos vamos responder aqui agora. Olhem, observe bem a imagem primeira. Quantos quadradinhos amarelos tem pintados? Apenas 2. Mas a figura foi dividida em 4. E aí, a localização do 2 é na parte de cima da fração ou na parte de baixo da fração? Pensa. Quem respondeu que o 2 é na parte de cima, acertou. Por quê? Porque é a área pintada. E o 4 representa a parte de baixo. Então, como será que ficaria a leitura dessa fração, então? 2, o quê? Quartos. Lembra que eu falei que não põe o 4 e põe a nomenclatura da fração? Como é 4, o correspondente dele na fração é quartos. Então, a leitura é 2 quartos. Agora, na segunda, tem um pouco mais de divisões. Então, contem quantas divisões tem aí. 9, isso mesmo, são 9 divisões. Porém, quantos estão pintados? Olhem bem, um cinzinha mais forte aí. 4, parabéns, muito bem. Esses 4 que estão pintados representa quem? O numerador, que é a parte de cima, ou o denominador, que é a parte de baixo da fração? Isso, numerador, parabéns, a parte de cima, igual no exemplo anterior, olha lá, que a gente acabou de resolver. E como será que vai ficar a nomenclatura, então? O nome dessa fração? 4 sobre 9? Não, lembra que eu falei? O 9 tem um nome. O 9
O nome dele é nonos. Então, vai ser 4 nonos. Olha lá. Certinho? Treinem bastante. Se tiver dúvida, aproveita, tire com a professora de vocês. E aqui eu me despeço. Até a próxima, pessoal. Beijo!